Boa tarde, cavaleiros. Vamos falar hoje de Ibovespa. Ibovespa ou BOVA, se vocês preferirem, tá? Não vou fazer vídeo de nenhuma ação, de nenhum setor, simplesmente porque o benchmark do mercado está em total tendência de baixa, testando fundos e fundos perdendo suporte. Então não se compra absolutamente nada num cenário desse. É um erro fazer compra agora, tá? Eu não gosto de comprar coisa que está caindo, é uma filosofia minha. E eu prefiro comprar o que sobe e vender o que cai. E na direção da onda é mais fácil ganhar. A atividade ao longo do tempo é muito maior. Bom, vamos começar com o BOVA aqui, tá? Bom, então o fundo do Crash aqui, topo atingido em maio. E de lá para cá o mercado entrou numa onda 2 que já tem aí 4 meses. Tá vendo essa retona aqui? Opa, escapou. Tá vendo aqui? Tá? 4 meses tem isso daqui de tempo. É um tempo considerável. O mercado está nessa onda 2. Onda 2 não tem prazo para acabar. Ela pode durar um ano, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Não há ferramenta, ou onda 2 não existe prazo. Fato é, ela está mais testando o fundo. Vou fazer um zoom aqui, tá? Ó, só para vocês entenderem, essas faixas azuis são os vencimentos de opções pela frente. Então, o vencimento o próximo, que é do dia 15 de outubro, depois 19 de dezembro, perdão, 19 de novembro, e o de dezembro, que eu não sei o dia que é a terceira sexta-feira do mês, tá? Olha aqui, ó, o início aqui do movimento, tá? Deixa eu colocar um zoom menos aqui. Opa, olha aqui para vocês. É para pegar por aqui, deixa eu trocar o gráfico. Pronto, aqui ficou melhor, tá? Pronto. Tá vendo, gente? Então, ó, aquela baita arrancada que o mercado teve no início de março até o ápice no mês de junho. Tá? Eu falei maio, mas foi junho quando bateu o topo, tá? Que o mercado subiu, ele fez uma pernada de 23%, que essa foi a última onda de alta. Então, de lá para cá, a gente tem uma derivada, que é a onda 2, derivada desta onda de alta, em que nós estamos testando o início da onda, ou o suporte principal dela. Já perdemos as médias, aqui onde eu estou passando o mouse. Houve cruzamento, inclusive com um cruzamento de médias, que significa uma tendência de baixa. Tá? Temos fundos e topos descendentes. E perdemos também os 3 níveis de retração aqui, anteriormente, no tempo passado, relativamente próximo, mês de agosto e setembro. Primeira retração, segunda retração, a terceira. E a gente está testando sempre 3. Inclusive ontem testou o início do movimento, ou esse suporte principal. A má notícia é que compra agora, gente, você está indo contra a tendência, porque o mercado é de tendência de baixa. A boa notícia é que o mercado se segurou, pelo menos isso, ele se segurou, não perdeu a referência principal. Tá? Porque se perde essa referência do início do movimento, gente, aí, meu amigo, eu digo para vocês que pode acontecer que nem aconteceu com o Bitcoin. Quando perdeu, eu fiz um vídeo no canal, quando havia perdido o último fundo da última onda de alta. Eu falei, gente, quem tem Bitcoin cai fora, agora é venda. Inclusive eu tive na época até amigos que me criticaram, olha que absurdo, como é que você ficaria vendido, Bitcoin, a volatilidade é alta, blá, 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 um monte de besteira. E não deu outra, desconfigurou completamente a alta. E até hoje o Bitcoin está sem rumo. Está lateralizado para o lado, aí sobe um dia 10, outro cai 20, e assim vai. Não tem nenhum indicador que vai voltar para subir, vou testar topo, enfim. No próximo vídeo a gente fala mais de criptomoedas, tá? Mas voltando aqui para o BOVA. Se eu colocar no Ibovespa, é a mesma coisa, tá? Deixa eu colocar aqui que está mais limpo aqui. Não. Aqui, tá? Deixa eu fazer uma... Pronto. Tá vendo o BOVA? Aqui o último ciclo de alta, que foi o 7º ciclo. Gente, o gráfico que eu faço está bem poluído, mas ele é muito rico em informações. Tem desde o início do movimento até o topo em junho. Eu tenho dividido nessa maré de alta que vivemos desde o crash 7 ciclos.
sendo que cada ciclo teve uma projeção de alta e uma retração. E praticamente todos, ou 95% de todos eles foram cravados em algum nível de projeção de preços e retroagiram a algum nível de retração. Tá? Esse ciclo atual, que é o 7º ciclo aqui, é a primeira vez em que uma onda 2 testa o fundo ou o início da onda dela, da derivada da onda 1. É a primeira vez que isso acontece. Bom, Rodrigo, o que quer dizer isso? Logicamente que foi uma baita retração essa onda 2, tá? Segunda coisa que a gente pode concluir, desde que não perca, eu vou voltar a fazer agora um fundo no BOVA, um zoom no BOVA, desde que não perca essa referência desse a referência do início da onda, desta última onda de alta, que no BOVA é 103,30, ou 103 arredondando, e no Ibovespa é 107,500, alguma coisa em torno disso, 107,200. Desde que não perca isso, ótimo, não fica desconfigurada a alta. Tanto que se a gente fizer o gráfico num lapso temporal mensal, o mercado está em tendência de alta. No semanal, também está. Deixa eu fazer o semanal só para vocês verem. Vou fazer primeiro o mensal, tá? Ó, o mensal aqui, mas aí está bem poluído. Deixa eu pegar, vou tirar a Petrobras, vou colocar em gráfico. A gente vai... Opa! Ibov, eu coloquei Bob. Me perdoe. O vídeo é longo, mas é rico em informações, gente. Não adianta, eu não consigo fazer vídeo curto, rápido, ainda mais do benchmark. Esquece, não há como fazer isso, vai sair mal feito, tá? Ó, colocar do ponto de vista mensal, no lapso temporal mensal, uma tendência de alta, concorda? Tem fundos e topos ascendentes, tá? Aqui o crash, ó, o crash, olha lá, fundo, topo, fundo, e eu tenho um topo. Aí eu tenho um fundo. O fundo atual, que é o de hoje, ou o de ontem, enfim, o mercado não perdeu o fundo anterior. Logo, ele ainda está em tendência de alta, com fundos e topos ascendentes. Se eu colocar agora no semanal, eu não tinha visto semanal, mas deve ser a mesma coisa, não vai mudar muita coisa, tá vendo? Ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, ó o fundo duplo aqui, tá? No final de outubro, que coincidiu com as eleições americanas. Não perdeu. Topo, fundo, topo. E olha novamente, talvez, né? Ainda é cedo para falar. Mas será que isso aqui vai ser um fundo duplo? Esse 107.200 no Ibovespa, 107.300? Pode ser que seja. Se for, gente, a tendência de alta é contínua e em algum momento a gente vai mergulhar para cima e testar aí, quebrar as resistências. E quem sabe vir testar os 131.300 pontos, que é o topo histórico do mercado, para iniciar o 8º ciclo no diário, né, de alta. Mas isso daí ainda não há como a gente afirmar, porque a gente está muito próximo do fundo e a queda ontem foi, nesses 2 últimos dias, foi forte. Tanto que testou o início do movimento. Tá? Deixa eu voltar agora para o diário. Mesma coisa no diário. A gente ainda está em tendência de alta. Tá? E seria perfeitamente possível, e acho que até saudável, para pelo menos a maioria absoluta dos investidores, tanto pessoa física como jurídica, que não perdesse. Isso aqui fosse um fundo duplo como foi esse daqui. Tá? Olha, o que deve ter gente torcendo para que isso aconteça. Não tenha dúvida disso. Aí você fala assim, Rodrigo, mas no último fundo duplo anterior, olha, quem comprou aqui alguma ação do Ibovespa, enfim, algum ativo, ganhou dinheiro porque olha aqui como é que subiu. Bom, depois que aconteceu, olhar para o passado é fácil, né? Arquiteto de obra pronta. Mas eu garanto para vocês que se olhar na última vez que tivemos o fundo duplo, o ponto de entrada, o melhor, no ponto de vista do diário, seria aqui, tá? Onde eu vou fazer essa circunferência. Aqui era o ponto de entrada. Uma vez rompido o último topo, aqui seria a entrada, tá? Mas não dá para comparar,
porque o nível de retração que teve do último topo para o fundo foi de 11%. Tá? O nosso atual, do último topo para esse fundo, está quase em 20%. Então, foi praticamente o dobro. Talvez, não precisa esperar o mercado romper 131.300 para fazer entradas novas ou só a partir daí comprar. Mas pelo menos a gente tem que ter algum sinal indicador no gráfico de 60 minutos. Eu vou trocar ele agora. Vamos lá, volta aqui. Agora vamos para o de 60. Eu preciso ter algum sinal indicador aqui no 60, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver como é que está o 60. Vou explicar cada uma dessas linhas que é importante para a compreensão. Bom, a linha amarela é o início da onda. Tá? Se eu fizer aqui, voltar ele, fazer um zoom menos, aqui, ó, o início da onda, tá claro? Tá. Aí todos esses pontos vermelhos eram suportes relevantes em que o mercado furou todos. Então, não havia como comprar. E ainda a gente tem ainda, olha só, topos e fundos descendentes, olha aqui. Ó, topos e fundos descendentes, ó. Não é difícil, é só, olha, operar é a arte de você ter sangue frio. Ó, olha aqui, ó. Ó, fez um topo, aí depois fez um fundo descendente. Aí fez um topo, um pivô de baixa, né? Quando perde o fundo, confirma-se o pivô de baixa. Tá? E aí fez novamente mais uma pernada para baixo. Bom, o que me garante que essa recuperação que a gente está tendo hoje não é um pivô de baixa? Por enquanto, nada. É uma recuperação técnica, assim como houve nesse período aqui, e deve ter havido aqui também em alguns anteriores, se eu jogar aqui para trás aqui a visualização do gráfico. Então, eu não aconselho a compra agora. Eu acho que é precipitado a compra de qualquer ativo agora. Pode ser do ETF do BOVA ou qualquer ação, seja ela fazendo parte do Ibovespa ou do Small Cap, ou whatever, o que quer que seja. Porque não está claro que isso daqui seja uma reversão de tendência. Muito pelo contrário, pode ser um pivô de baixa. É possível o mercado vir, volta talvez para alguma média aqui. Essa linha roxa, a média curta, e a laranja são as médias nos 60 minutos, tá? E eu coloco aqui, tá vendo? Essa reta aqui é a média do diário. Eu sobreponho para ter referência. Então, no diário. Olha como está longe no diário da cotação atual para a média mais próxima do diário, a média curta. Está muito longe. E ele está, o mercado pelo menos recuperou e ficou acima da média nos 60 minutos, a média mais próxima à curta, que está cruzada para baixo. Enfim, se fosse uma tendência de alta, essa curta deveria estar acima da longa, e não está, ela está abaixo. Então isso é um mau sinal. Ainda não há nenhum indicador de reversão. E o meu medo é isso, gente. Faz essa recuperação técnica para fazer um pivô de baixo e vem testar esse início de onde esse fundo. E aí que está o problema. Se perder esse fundo, Rodrigo do céu. Perdeu o fundo, esse patamar de 107, vamos arredondar, 107.500 do Ibovespa, ou 103 do BOVA, aí, meu amigo, descaracteriza completamente a maré de alta que iniciou desde o crash do Covid. Aí eu já aconselho a saída de bolsa, não se fica mais em bolsa, pelo menos num curto e médio prazo. E assim como aconteceu com o Bitcoin, igualzinho, mesmo movimento, perdeu o último fundo, está de lado com viés de baixa, sabe-se lá para onde vai isso daí. Bom, pelo menos o mercado se recuperou. Aí você fala, Rodrigo, mas e se não acontecer essa visão, essa possibilidade de cenário pessimista? Aí, mas eu quero comprar. Então tá bom, um pouquinho de paciência, teria que acontecer isso daqui. Deixa eu botar para cá, aí aumenta o... Pronto. Teria que fazer essa recuperação técnica, em algum momento ele vai. Eu não sei se vai vir até aqui, ó, onde era o suporte, agora está funcionando como resistência, tá? Mas pelo menos já está entre as duas médias. Eu não sei se vai vir até aqui. Aí, certamente, em algum ponto vai parar a recuperação, vai voltar e tem que encontrar suporte em alguma dessas retas, ou nessa ou nessa.
Eu não gostaria de ver o suporte vindo testar, o mercado vindo testar novamente o início não como suporte. Eu acharia péssimo isso. Não me agrada isso, acho perigoso. Beira do precipício, tá? Bom, ele volta, faz uma realização e aí volta, faz novamente um movimento de alta e rompe o último topo que será deixado em algum momento, tá? No exemplo que eu estou dando veio até aqui, mas é possível. O último topo, exemplo, deixa eu fazer bonitinho aqui, porque tem muita gente que assiste o vídeo que não tem ainda a malícia mãe de mercado. Então tem que devagar explicar. E eu gosto de ser didático, porque é complexo mercado, não é simples. Então vamos lá. Ó, fez a recuperação de 103 de ontem, 30, perdão, de 107 e 300, 400, 500, agora está em 110, 600. Fez uma recuperação. Bom, dizer o seguinte, que encontre agora resistência nesse antigo suporte e o mercado volte. Aí veio, voltou. Aí voltou, encontrou suporte no 109,300, que é um suporte natural, já era desde ontem, na qual furou. Aí ele para, e aí ele volta a subir. Esse é o pivô de alta. Eu preciso de um pivô de alta nos 60 minutos com o rompimento do último topo, tá? Que pode ser deixado amanhã, ou enfim, até hoje, ou depois de amanhã, não sei se a alta vai continuar, mas em algum momento. Se não acontecer isso, presta atenção, pessoal, se não acontecer isso, ou seja, o mercado recuperou hoje, aí ele continua a recuperação amanhã, ou ele para a recuperação hoje e amanhã cai. Tem que encontrar o suporte, é obrigatório isso. Esse suporte tem que acontecer nessa linha vermelha, ou em algum ponto superior, tem que ser superior ao mínima de ontem, que é essa linha amarela, início da onda. Aí ele para, e aí depois de alguns candles ele volta a subir e faz um rompimento desse topo deixado aqui, que pode ser hoje, amanhã, ou enfim, né? Não sabemos ainda. Só no rompimento eu voltaria a comprar. Se não acontecer isso, olha, proíba a compra de quem quiser comprar. É um erro, é uma burrice, é uma estupidez, está sendo precipitado. E está sem base em análise técnica, tá? Isso aí vale para 95% das ações do mercado, no índice de confiança de 95%. Ah, Rodrigo, mas tem aquela empresa que eu quero porque quero. Bom, meu amigo, você está indo contra a análise técnica. Eu não vi o gráfico da empresa. Tem exceção para isso? Tem. Só se a empresa sofrer uma fusão, uma aquisição, ou divulgar um fato extremamente relevante. Aí foge da análise do benchmark. Mas se não fizer isso, meu amigo, não insiste. É perdedor ao longo do tempo essa estratégia de entrar só porque caiu, tá? É perdedor, tá? E o benchmark, o Ibovespa, queira ou não, é ele que manda no mercado, meu amigo. Se o Ibovespa cai, ele puxa para baixo todo mundo. Não adianta. Ah, mas a empresa não tem nada a ver. Sim, senhora, ela está inserida num contexto. Acaba vindo tudo para baixo. Então, não tente mudar isso que você não vai conseguir, tá? Bom, pessoal, a gente torce para que o mercado se recupere. Tá? Antes de finalizar o vídeo, eu vou fazer o gráfico de Vale. Vale, infelizmente, Vale. Vou voltar aqui para o diário. Vamos ver o que passa com a Vale. A Vale, meu amigo, perdeu o último fundo e veio testar até a retração do movimento de alta inteiro. Não poderia ter acontecido isso. Tá? Aqui está o gráfico de Vale, aqui as linhas de opções. Bom, onde iniciou o movimento? Aqui, 23 de março do ano passado. Aí fez uma cacetada de alta que subiu 280% até 117,60, tá? Dentre esta maré de alta, houve ciclos. Primeiro teve esse ciclo, tá? Esse ciclo aqui. Aí depois teve esse outro ciclo, retroagiu. Aí teve esse outro ciclo, retroagiu, entrou no onda 2. Então, dentro dessa maré de alta, que iniciou em 20 de março do ano passado, você tem aí 1, 2, 3. Tem pelo menos 3 ciclos de alta, aí 3 ou 4, que aqui eu considero até um bull trap. Tá vendo esse daqui que teve aqui? Vamos lá. 1, 2, 3. Até poderia ser, vai. 3, 4. Teve 4 ou 3 ciclos de alta, não vai mudar a diferença. Mas o último ciclo de alta da Vale
tinha iniciado em 88, quando a Vale estava 88, tá? Aqui, ó, certo? No mês de março. Bom, o que aconteceu? Entrou onda 2, atingiu o topo histórico e de lá para cá caiu. Só que perdeu o último fundo em 88. Ele veio para baixo. Aí que está o problema. Desconfigurou completamente alta. E aí, eu tracei aqui, pessoal, do movimento inteiro enxergando como uma onda única, a retração. Se eu colocar o mensal, isso aqui praticamente é uma onda só, tá? Só fazer uma... Se eu colocar o mensal... Enfim, voltando, tá? Quase que eu perdi o raciocínio agora. Aí, a primeira retração no momento inteiro, 84 e 36. Segunda, 74. A terceira, 61. O que houve? Além de ter perdido o último fundo, a Vale, gente, ela perdeu a primeira retração, ou seja, e veio aqui testar esse fundo de 82 aqui, ou seja, tem Vale, meu amigo, infelizmente desconfigurou completamente a alta, perdeu o último fundo do último ciclo, que era esse daqui, e se você tem Vale, para mim isso daqui lateraliza de lado, com algum viés de alta, leve alta ou baixa, mas pelo menos no curto ou médio prazo, eu não vejo bons indicadores para Vale, infelizmente, tá, gente? Depois eu vou gravar um outro vídeo sobre Vale mais a fundo, aí eu ponho de 60 minutos, aí eu ponho mais coisas aí para vocês verem, tá? Mas eu dei esse exemplo em Vale para vocês entenderem que ainda bem que o mercado não perdeu o último fundo, o nosso benchmark. E, embora teve algumas soluções que perderam, como a Vale. Mas o que mais importante é o mercado, mais do que a Vale, né? Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Um grande abraço, um beijo a todos.